Operou ou vai operar de pedra na vesícula e está na dúvida: quando eu vou retornar minhas atividades físicas, de forma plena ou às minhas atividades de trabalho? Se eu acertei, continua aqui, que é isso que eu vou te responder nesse vídeo. Eu sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal eu destino tanto assuntos do mundo da cirurgia, assim como assuntos afins que possam lhe interessar. Como existem duas formas de cirurgia de vesícula, a cirurgia videolaparoscópica, aquela por vídeo, e a cirurgia aberta, aquela que tem o corte, e claro, nós vamos dividir essa orientação especificamente para cada tipo de cirurgia, já que a diferença entre elas e a recuperação delas é muito grande. E primeiro eu vou falar para vocês a peculiaridade de cada uma. Quando nós falamos de cirurgia videolaparoscópica, ou seja, cirurgia de retirada da vesícula por videolaparoscopia, inclusive tem vídeos relacionados a isso aqui no canal, nós estamos falando de uma cirurgia que tem corte, mas os cortes são extremamente pequenos, geralmente são 4 furinhos na barriga que possuem 10 milímetros, e nós utilizamos câmeras e pinças especiais para fazer a cirurgia. Então você observa nessa imagem que se essas incisões são tão pequenas, ou seja, a cavidade abdominal permanece praticamente intacta, logo a recuperação e a taxa de complicação dessa cirurgia é muito pequena. Mas observe que o principal local onde a gente trabalha é no umbigo, que é por onde nós colocamos a câmera. E o umbigo é o principal foco de preocupação nessa recuperação pós-operatória, principalmente relacionada às atividades físicas de maior impacto e mais força. Mas eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Agora, por outro lado, observe a cirurgia de vesícula feita da maneira aberta. Quando você observa essa incisão, isso era muito realizado antigamente, mas ainda hoje é realizado dependendo da região em que o paciente é operado, até mesmo por falta de condições tecnológicas que viabilizem a cirurgia por via laparoscópica. Essa cirurgia, quando a gente faz essa abertura nessa região aí, logo abaixo da costela do lado direito, todos os músculos dessa região, que são uma camada de 3 a 4 músculos, elas são cortadas. E esses músculos têm um grande efeito, tanto no processo da respiração do paciente, quanto da contração abdominal. Por ser uma incisão tão grande, é uma cirurgia que nós esperamos que o paciente possa ter infecção de ferida, muito maior do que na cirurgia videolaparoscópica. O risco de ter uma hérnia também é muito maior do que na cirurgia videolaparoscópica. E quando nós falamos de cirurgia da vesícula e relação com a atividade física, nós estamos falando principalmente do risco de hérnia, já que a atividade física envolve esforço e o esforço pode fazer que um desses pontos que nós fizemos para fechar aquela barriga, a parte interna da barriga do paciente, possa se romper e assim aparecer uma hérnia. Porque a relação, tanto de retorno ao trabalho quanto de retorno das atividades físicas, o único problema e a complicação que pode estar relacionada é o aparecimento da hérnia. E claro, dor. Depois que nós realizamos a cirurgia, os dois grandes pontos é como eu vou me alimentar e quando eu vou poder voltar à minha vida normal. Com relação à alimentação, tem um vídeo falando sobre isso, que eu vou colocar aqui nos cards. Com relação à atividade física, quando é a hora de retornar? Será que retornar à atividade do trabalho é igual a retornar à atividade física? E a atividade do trabalho, nós também temos que dividir. Tem aquelas pessoas que têm um trabalho muito mais leve do que outras pessoas que têm um trabalho extremamente extenuante, com esforço físico de alta intensidade. Já existem pacientes que praticam atividade física com uma intensidade e esforço muito menor do que outros pacientes que possuem atividades físicas de alto impacto e com alto grau de resistência e força. Para cada característica dessa, existe um período de adaptação. Olá pessoal, só parando um pouco na atividade física para dizer que se esse conteúdo estiver sendo útil para você, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal, assim como nos seguir em nossas redes sociais, tá? Vamos voltar ao assunto, mas não esquece de seguir. E agora nós vamos falar da recuperação relacionada à cirurgia videolaparoscópica, ou seja, aquela que não tem um corte. Quando nós falamos em voltar às nossas atividades habituais, nós estamos falando de uma cirurgia com um baixo potencial de complicação relacionada ao esforço físico, já que a principal ferida que preocupa a gente é a do umbigo, que é onde nós colocamos a câmera para avaliar a cirurgia e é onde nós colocamos um ponto para fechar aquela região. Se esse ponto arrebentar, aquela parte arrebenta e o que tem dentro da barriga vai querer sair. O nome disso é
hérnia. E é isso que a gente quer evitar com esforço físico. Dessa forma, a gente tem um período de tempo para cada tipo de trabalho ou atividade física que o paciente deva retornar. É lógico que isso varia muito de profissional para profissional, já que o profissional que lhe opera, ele tem uma noção de como foi sua cirurgia, da resistência da sua parede abdominal, se é uma parede abdominal mais robusta, que tem uma estrutura muscular e aponeurótica que nós chamamos de melhor qualidade, e outros pacientes que não têm essa estrutura tão resistente e é lógico que vão precisar de um tempo maior. Quando nós falamos de trabalho, e dividindo trabalhos leves e trabalhos pesados, aqueles pacientes que têm trabalhos em setores administrativos ou que fazem uma força de uma intensidade leve, que não requeira agachamento e carregamento de pesos superiores a 20 kg, esses pacientes eles podem retornar às suas atividades laborativas de trabalho após os 15 dias, que é o período de recuperação inicial daquela cirurgia de vesícula. Esse processo inicial, quando o paciente volta ao trabalho, é comum que ele sinta algum desconforto, principalmente no umbigo, um peso, um ardor. Isso é um processo natural e que até vai ser adaptativo. E com o decorrer do tempo, aquilo vai se tornar menos intenso, até um momento que é imperceptível. Já aqueles nossos amigos que possuem trabalhos com alta carga de peso e uma intensidade muito grande de trabalho, que requer agachamentos com levantamento de pesos muito robustos, esses pacientes, mesmo que a cirurgia tenha sido realizada através da videolaparoscopia, eles necessitam de um período de repouso de 20 a 30 dias para então retornar ao seu trabalho. Lógico, avaliando aquela questão da estrutura de cada um. E quando nós falamos de trabalho de força intensa, é porque quando você faz força, é natural que a parte da nossa barriga aumente a pressão interna. E essa pressão interna vai contra aquele ponto que nós fizemos e pode arrebentar, dependendo, claro, do grau de intensidade daquela força. Porque aquele ponto que nós fizemos, até aquela ferida cicatrizar completamente, ele não tem nenhuma capacidade de reter aquela força, já que ainda não está cicatrizado, não está colado. E quando nós falamos de atividades físicas, da mesma forma, tem as atividades de baixa intensidade e as atividades de alta intensidade. De modo geral, aqueles pacientes praticantes de atividades físicas aeróbicas, e isso inclui andar de bicicleta, correr, caminhar, esses pacientes dançar, eles podem retornar tranquilamente após os seus 15 dias de recuperação inicial da cirurgia. Já aqueles pacientes que possuem atividades físicas com uma alta carga de força, e aqui nós vamos falar principalmente daquelas atividades ergométricas de levantamento de peso, e isso inclui em particular toda atividade ou exercício físico que envolve pressão na nossa barriga, que são principalmente os agachamentos e os abdominais. Esses, sem dúvida, são aqueles exercícios que mais causam impacto e aumentam a pressão dentro da barriga. A gente não quer que aumente a pressão dentro da barriga, porque se aumenta a pressão dentro da barriga, o que tem dentro da barriga quer sair, força aquele local onde nós fizemos o ponto e, consequentemente, aquilo pode se romper e virar uma hérnia. Então, a gente quer preservar aquilo até que cicatrize. Só que até mesmo nesse perfil de atividade física, se você tem uma atividade física mais pesada, nós costumamos liberar ela a partir do 30º dia, ou seja, 30 dias após a cirurgia. Mas é lógico que tudo isso tem que ser baseado em bom senso. Um exemplo. O paciente, ele gosta de fazer atividade física de esforço, de força. Mas observe esse tipo de agachamento. E agora, em comparação, observe esse outro tipo de agachamento. A gente está falando de agachamento, que aumenta a pressão dentro da barriga, mas com um padrão completamente diferente. Se aquela paciente que está fazendo o agachamento ao ar livre, só apenas com o peso do seu corpo, é lógico que ela vai poder fazer suas atividades a partir de 15 dias após a cirurgia. Porém, aquele outro agachamento que eu dei como exemplo, com uma alta carga de peso, consequentemente, ele não vai poder fazer aquilo antes de 30 dias, porque corre o risco de ter a hérnia. E isso, pessoal, envolve todo tipo, não só o agachamento propriamente dito, mas todas aquelas outras máquinas que utilizam ou simulam agachamento, como o leg press e aquelas outras máquinas que são utilizadas em academia. Quando nós falamos de abdominal, também existem variações. Então, observe esse abdominal que eu estou colocando para vocês, excluindo essa parte romântica, claro, e observe esse outro abdominal. São completamente diferentes. Esse abdominal que ele está fazendo nesse momento, a pressão gerada dentro da barriga é imensamente maior do que esse outro abdominal
que essa moça está fazendo, que apesar dela estar fazendo abdominal, trabalhando a musculatura abdominal, o esforço é muito menor. Consequentemente, esse abdominal ela poderia muito bem executar ele a partir do 15º dia, em comparação a esses abdominais com alta carga a partir do 30º dia. Um adendo especial são para aqueles pacientes que praticam a atividade de CrossFit, que de modo geral são atividades muito pesadas e que requerem um esforço físico muito grande, independente do tipo de exercício que eles vão praticar. Esse nós costumamos liberar a partir do 30º dia após a cirurgia. É lógico que tudo isso é gradativo, pessoal. A partir do momento que o paciente vai se sentindo bem, ele vai retornando às suas atividades. Ele não pode retornar com a mesma carga e a mesma intensidade pela qual ele parou. Ele tem que reduzir um pouco e aí ele ir evoluindo progressivamente, conforme ele vai sentindo confiança, vai se sentindo bem e vai vendo que aquilo já está natural para ele. Agora, quando nós falamos de cirurgia de vesícula, de pedra na vesícula aberta, aí nós estamos falando de um contexto completamente diferente. Você perceba que nós estávamos falando de uma incisão, que o que preocupava a gente era uma incisão umbilical de 10 milímetros ou 5 milímetros, dependendo do material que aquele profissional está utilizando, e que agora ele realizou uma incisão na barriga do paciente que varia de 6 a 10, 12 centímetros, lógico, dependendo do paciente, do peso do paciente, do grau de dificuldade da cirurgia, e que muitas vezes essa incisão pode ser até maior. Tudo isso é levado em conta. O tamanho da incisão que foi utilizada, se a cirurgia foi complicada ou não, e aquela estrutura muscular que o paciente tem. De modo geral, os períodos de liberação para essa cirurgia dobram. Então a gente geralmente costuma liberar aquele paciente que faz atividade administrativa sem esforço a partir de 15 dias. Porém, aqueles profissionais que já têm uma atividade física mais pesada, nós costumamos liberar ele a partir do 30º dia. Lógico que se nós estivermos falando de uma cirurgia complicada, ou que teve infecção da ferida operatória, ou que é um paciente que não tem uma estrutura muscular muito boa, até mesmo esse período a gente aumenta. E se nós estamos falando de um paciente que tem um trabalho mais extenuante, com alta carga de peso, esses pacientes nós tendemos a aumentar esse período de repouso por até 45 dias, e nós sempre indicamos que esses pacientes, pelo menos no período inicial de adaptação, utilizem uma cinta abdominal, como essa que eu vou mostrar para vocês. Não é a cinta modeladora que a mulherada gosta. Essa é uma cinta abdominal em faixa, rígida, que tem o objetivo de contrapor a pressão que vem de dentro da barriga. Então, se vem pressão de dentro da barriga, a cinta amassa para o outro lado. Aquela força se equilibra e o risco da hérnia reduz. Quando nós falamos de atividades físicas para a cirurgia de vesícula aberta, esse paciente, caminhadas, aquelas danças que não requerem tanto esforço físico, esteiras, nós costumamos liberar a partir do 15º dia. Porém, qualquer atividade que necessite de mais esforço do que o habitual, e aí nós já estamos falando de bicicleta ergométrica ou mesmo bicicleta ao ar livre, dependendo do estilo de pedalada que aquele paciente vai ter, ou as atividades de academia que necessitam de peso e de esforço físico, a gente costuma liberar a partir do 30º dia. Porém, aquelas atividades físicas de academia que eu citei anteriormente, no vídeo anterior, que envolve aquele aumento da pressão abdominal, pressão de dentro da barriga, que aí inclui o abdominal, que eu dei aqueles exemplos, os agachamentos, o crossfit. Então, essas atividades físicas que têm uma intensidade muito alta, nós recomendamos que esse paciente retorne a fazer após 60 dias, de maneira gradual. Como eu falei, sentindo o seu corpo, sentindo confiança, vendo se está tudo legal, se a progressão está indo bem e aí evoluindo na sua atividade física. De preferência com a utilização de cintas abdominais no início desse processo. Existem cirurgias de pedra na vesícula abertas, que são cirurgias extremamente pequenas, com incisões pequenas, geralmente de pacientes bem mais magros, que nós conseguimos restabelecer esse paciente tanto no seu trabalho, na sua atividade de trabalho, quanto nas suas atividades físicas, de maneira muito mais rápida do que um paciente que requer uma incisão muito grande quando faz a sua cirurgia de vesícula. Ou aqueles pacientes que têm uma parede abdominal com uma estrutura muscular mais frágil.
Pessoal, eu espero que tenham gostado. O objetivo desse vídeo é sempre ajudar. Eu faço ele com imenso prazer, principalmente pelo carinho que eu recebo de vocês. Se tiverem dúvidas, é claro que vocês podem perguntar. Uma vez por dia, no finalzinho do dia, eu respondo a todas as pessoas que me fazem pergunta. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.